Olá, eu sou Joseph Bruno, sou quadrinista. Falando um pouco sobre mim, desde pequeno eu gosto de desenhar. Isso é comum para todo desenhista que segue a carreira de desenho, ilustração, mas só aos 11 anos que eu comecei a focar e a me propor a ser um desenhista. Foi quando eu conheci os quadrinhos norte-americanos, Superman, Batman, os X-Men. Aos 11 anos, quando o mangá e o anime começou a chegar no Brasil, primeiramente com Cavaleiros do Zodíaco na Manchete, mas antes disso tinha Jaspion, os Tokusatsu, que a gente conhece hoje, Power Rangers e tudo mais. A primeira revista em quadrinhos desse estilo, acho que foi Sakura Card Captor, que foi a minha primeira que eu comprei. Eu fiquei fascinado com aquele universo. Mas antes disso eu já desenhava um pouco. Foi quando eu comecei a me interessar pelo quadrinho e pelo mangá. Foi que eu comecei a fazer quadrinho. Uma coisa muito curiosa que naquela época a gente não tinha facilidade de encontrar materiais, papéis, caneta nanquim, lápis especial, grafite, essas coisas eram bastante caras para mim naquela época. Então, na escola, toda a parte de trás da capa do livro eu queria desenhar, porque era uma folha mais grossa, era uma folha em branco grossa que eu tinha acesso naquela época. Senão era chamex ou caderno. Começou também por parte da minha leitura. Quando pequeno tinha vários livros em casa, de Patinhas, tinha uma coleção de livros dos escoteiros mirins, que eu gostava muito dos desenhos. E o primeiro livro que eu li inteiro, assim, foi Marcelino Pão e Vinho. Justamente por causa dos desenhos que tinham no livro, que eram muito bonitos. E aquilo me encantou e me fez querer ler aquela história por completo. Foi o meu primeiro livro grande e completo que eu li. Na adolescência, junto com amigos, nós formamos o Manga Evolution. Foi naquele boom de eventos de cultura japonesa aqui no Maranhão. Então a gente participou de vários eventos com ilustração, com desenho, assistindo anime e tudo mais. E aquilo juntou a gente e fez a gente querer fazer um quadrinho. Primeiramente era fanzine, naquela época não tinha grandes produções e tudo mais. Mas nós fizemos a primeira revista produzida em gráfica, no estilo mangá, que foi um grande marco pra gente e o que abriu muitas portas. Fizemos várias entrevistas nos jornais locais e tudo mais. Isso rendeu alguns trabalhos também, cartilhas, ilustrações. E a partir daí fomos crescendo, fomos seguindo o caminho da vida normal, tendo que trabalhar e tudo mais. E o desenho me levou para a profissão, que é a minha profissão atual hoje. Eu sou designer formado em bacharel e atuo na área do design gráfico, fazendo ilustração, quadrinhos, livros e até animação. A partir daí o Manga Evolution virou o Studio Evolution. Nós tínhamos uma pretensão de seguir carreira com quadrinhos e tudo mais. E lançamos a revista 2D. Ela foi lançada na primeira feira do livro do Maranhão, aqui em São Luís. Logo em seguida, não conseguimos dar continuidade à revista e ao grupo, mas eu nunca parei de desenhar, nunca parei de fazer desenhos no estilo mangá, de ilustração, quadrinhos. Hoje estou junto com mais 2 amigos que sobraram de todo aquele grupo que começou. Nós somos 3 hoje. A gente formou a 4ª camada, que dá continuidade a esse processo que a gente começou naquela época, de adolescente, de querer produzir quadrinhos, hoje de forma mais independente do que antes e mais profissional possível. Com a pandemia nós ficamos muito parados, mas eu consegui lançar meu quadrinho digital chamado Bola de Neve pela Amazon. E ano passado eu trabalhei como freelancer numa história em quadrinhos no estilo mangá,
baseada no livro Eu, Garota Chocrível, de Márcia Marques. Ela me convidou para participar do projeto. Eu desenhei o quadrinho da história dela. Acho que foi a minha primeira experiência como freelancer de fato, para desenhar para um cliente de fora um trabalho do começo até o fim. Há alguns anos eu participei do Silent Mangá, um concurso internacional de quadrinhos e de ilustração, onde fui contemplado com uma premiação no quesito ilustração. Basicamente eu começo o esboço vendo o roteiro e analisando o que o roteiro está me dizendo, a cena que eu vou ter que desenhar. A partir daí eu começo a fazer os quadros da página. Logo em seguida eu faço os rabiscos de como eu quero cada cena em cada quadro. O processo é basicamente o mesmo para quem trabalha no papel e no lápis. E foi assim que eu aprendi desde o começo. Eu não tinha mesa digital, então eu desenhava no lápis e no papel. Só mudou a ferramenta, mas o processo continua o mesmo. Com a facilidade de usar a mesa digital, eu posso criar várias camadas diferentes para fazer um esboço mais detalhado por cima do esboço prévio que eu tinha feito antes. Assim eu não perco o esboço anterior se alguma coisa der errado. A fase do esboço é a fase que eu deixo o traço mais intuitivo, deixo a mão me levar e o movimento. Muitos desenhistas que estão no começo, eles sentem essa diferença do traço do esboço para o traço finalizado do desenho. Justamente porque quando estamos fazendo o esboço, nossa mão está mais leve, está mais solta, nossa mente está mais livre. A facilidade de trabalhar no digital é que eu tenho alguns recursos que me ajudam a arrumar, a consertar o desenho, caso tenha alguma coisa que eu não tenha gostado. Isso facilita muito de não ter que apagar o desenho por completo e ter que refazer ele todo. Lógico que às vezes isso é necessário. Antes de começar a parte de arte finalizar a página, eu faço um esboço mais refinado, para que eu não tenha que pensar muito na hora de arte finalizar a página. Depois de terminar o esboço, eu sigo para a parte de finalização da página. A arte final nada mais é do que antigamente a gente falava que é passar o nanquim no papel. Então esse termo continua sendo usado mesmo a gente usando o digital, que não usa o nanquim, a tinta física. Mas o processo é o mesmo. É a parte onde a gente refina o traço daquele esboço inicialmente feito, onde os desenhos são delineados para que fiquem mais visíveis na hora da impressão da revista, no caso. Mais uma vez, esse processo é igual ao que é feito no papel, só que sem usar a tinta, nanquim ou outros recursos físicos. Uma dica que eu usava bastante, que muitos ainda usam até hoje, é fazer o desenho das páginas num papel bem maior do que ele vai ser impresso, pois quando o desenho é redimensionado para ser impresso na revista, você não perde os detalhes. Se você fizer ele em tamanho pequeno, quando é reduzido, os detalhes são perdidos na arte final. O mesmo acontece na página em pixel. Se você faz ela em um tamanho de resolução bem baixo, na hora da impressão ela vai sair com uma resolução ruim de ver no papel impresso. Pode parecer estranho o processo estar acelerado, mas é porque uma página demanda muito tempo para ser feita. Então, para ficar bem claro todo o processo e eu conseguir mostrar todo o processo, eu tenho que acelerar um pouco o vídeo. Toda a parte do esboço que eu fiz anteriormente está aí sendo mostrado de azul. No caso do papel, se eu estivesse fazendo no papel, essa parte azul seria o lápis. E eu estaria passando o nanquim por cima do lápis, que no final eu teria que apagar para não ficar o lápis e ficar apenas a parte preta
ou nanquim. Uma outra facilidade que o digital traz de eu poder ver o desenho mais próximo possível. Assim eu consigo fazer os detalhes de forma mais precisa, sem precisar que forçar a vista para ver os traços. Quando estamos desenhando no papel, a gente não tem a possibilidade de mover o desenho para onde a gente quer. O que no digital nos ajuda muito é separar cada desenho por camadas. Se a gente quiser separar cada quadro em uma camada diferente, a gente consegue separar cada uma delas e trabalhar nelas separadamente. Assim ajuda a gente a focar em cada desenho, sem que os outros desenhos atrapalhem a nossa visão do todo. Essa é a parte mais longa do processo. Eu tenho que passar o
a tinta preta por todo o desenho, adicionando detalhes que eu deixei passar no esboço e requer muito mais atenção. O próximo passo é refinar a arte final, ajustando alguns desenhos aqui e ali que não tenham ficado satisfatórios, colocando detalhes necessários para o desenho ficar mais interessante. Alguns erros só dá para ser percebido depois de um tempo longe da página. Quando a gente deixa de ver a página por algumas horas ou um dia, por exemplo, quando voltamos para terminar o trabalho, nós percebemos algumas coisas que ficaram fora do lugar ou que ficaram mal feitas. E é a hora que a gente começa a corrigir esses defeitos e adicionar todos os detalhes que faltam para terminar a arte final. Agora é hora de colocar os efeitos na página para dar mais ação, colocar as onomatopeias e os balões. Essas rachuras no digital são feitas de forma mais simples, mais intuitiva. No papel eu teria que usar uma régua e um ponto fixo para fazer esses traços.
mas basicamente é o mesmo processo. Após finalizar toda a parte da arte final, de passar a tinta preta no desenho, no esboço, eu faço a parte de sombrear o desenho, colocar sombras no desenho. Essas sombras inicialmente eu faço com a tinta sólida, sem efeito de degradê. Depois elas serão transformadas em retículas, para dar aquele efeito de mangá original. A última parte da página é colocar os efeitos, as onomatopeias e os balões. A partir daí a página está finalizada. Todo esse processo é repetido em cada página, desde o esboço até a finalização. Eu não coloquei as falas nos balões para que o vídeo não ficasse muito extenso, e esse processo varia de software para software. Também tem a possibilidade de você fazer à mão as falas, só que dá muito mais trabalho. Então aconselho usar no mínimo um Photoshop e algum programa que você use para colocar as falas nos balões. Hoje em dia você pode fazer todo esse processo inteiro no celular. Dá para desenhar, dá para finalizar, colocar os efeitos e as falas tranquilamente usando o celular que você tem aí no seu bolso. Existem aplicativos gratuitos que você pode usar para desenhar. Não tem que ficar preso a ter que comprar aplicativo ou softwares para isso. Este é um processo completo de uma página, desde o esboço até a finalização. Se quiserem saber mais sobre o meu trabalho, vocês me encontram no Instagram, joybruno85. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários
que eu vou responder com muito prazer. Até mais!